A Justiça do Rio de Janeiro expulsou o condômino do próprio apartamento por colocar em risco a vizinhança, a segurança dos vizinhos. Graziela é síndica de um condomínio residencial com 116 famílias e afirma que a maior dificuldade não é administrar o local, mas a conduta de alguns moradores que não sabem viver em comunidade. São casos pontuais, mas eles existem, né? E de moradores que não respeitam o limite de convidados para uma festa, de moradores que burlam a norma na hora de fazer uma obra e à noite estão batendo alguma coisa, estão arrastando móveis, moradores que se incomodam com regras de visitantes, por exemplo. O visitante vem ao condomínio e não apresenta um documento, ele fica incomodado de ser barrado na portaria, que é uma questão de segurança. A Convenção dos Condomínios estabelece regras de convivência e de segurança que devem ser seguidas e respeitadas por todos, inclusive visitantes. Ser dono de um imóvel não dá o direito de fazer o que quer, prejudicando a coletividade. E colocar em risco a integridade física dos vizinhos fere o direito de propriedade, que é garantia constitucional. A Justiça do Rio de Janeiro expulsou um homem do próprio apartamento por considerá-lo antissocial e perigoso. Para chegar a essa medida extrema, a juíza aceitou a denúncia do condomínio, que conseguiu provar que o morador autorizava a entrada de pessoas suspeitas no prédio e que praticava condutas ilícitas, além de ter comportamento violento. O entendimento da Justiça é que, apesar do morador ser o dono do apartamento, ele ultrapassava os limites toleráveis de convivência. Quando um inquilino, um morador proprietário, começa a comprometer a convivência a ponto de se tornar insustentável conviver com o morador, pode sim tomar medidas como essa. No caso dessa sentença, especificamente, a gente vê que mais de 90% fez um abaixo-assinado para que ele fosse retirado de lá e que, além do abaixo-assinado, foram apresentadas documentações fartas de ilícitos, de comprometimento da segurança e da boa convivência. E vamos agora continuar neste assunto, conversando com o advogado que é especialista em direito de habitação, Délcio Oliveira Júnior. Júnior Oliveira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Délcio, eu queria começar com a diferença entre direito de propriedade e direito de vizinhança. O direito de propriedade ele é previsto na Constituição Federal. Ele é o direito que as pessoas, ao adquirirem um imóvel, ele tem plena capacidade de uso, gozo e fruição naquele bem. O direito de vizinhança, por sua vez, ele é a limitação do direito de propriedade, porque o direito de propriedade ele não pode ser exclusivo, ele não é soberano. Ele tem que observar a segurança, a salubridade, a comodidade e as demais situações do direito de vizinhança. Então, efetivamente, quando uma pessoa adquire um imóvel, ele tem a propriedade, mas ele tem que observar que a coletividade ela deve vir primeiro do que o seu direito individual. É exatamente o que vimos na reportagem, né? O caso de um morador que foi excluído da convivência em virtude de uma questão de segurança. Ele colocaria em risco os moradores do prédio. É uma situação que não é comum. Essa situação, quando a Lei 10.406 foi editada, realmente tinha até a previsão de vir lá no artigo 1337, parágrafo único, a previsão da exclusão. Mas o Código Civil não trouxe essa previsão. Por muitos anos, os tribunais eles foram avesso a essa posição. Porém, atualmente, desde 2016, os magistrados vêm entendendo quando comprovado efetivamente que aquela conduta daquela pessoa é reiterada, coloca em risco a segurança, a saúde, o convívio dos demais condôminos ou dos demais moradores, efetivamente aquela pessoa é instada a sair do prédio, seja de forma definitiva, seja de forma temporária. Isso não quer dizer que ele venha a perder a propriedade. Isso quer dizer que ele venha a perder o direito de estar naquele local. E a má conduta do visitante, por exemplo, a possível sanção recai contra o condômino, o dono do apartamento? A Convenção e Regimento Interno do Condomínio, eles trazem previsões de multas, de restrições. Então, por exemplo, no condômino antissocial, caso seja reiterada essa conduta, ou o próprio morador ou o próprio visitante, existe a possibilidade de aplicar a multa de até 10 vezes a taxa do valor do condomínio. Isso significa dizer que, como qualquer
débito condominial é próprio terreno, ou seja, do próprio do imóvel, quem é multado é o proprietário e o próprio bem responde por aquela multa. Então, quando a pessoa traz para o seio de uma comunidade um convidado seu, é responsabilidade dele, sim, realizar todas as atividades e precauções para evitar que aquela pessoa efetivamente cause problema ao condomínio ou ao bairro ou qualquer situação que aquela pessoa venha causar incomodidade ou insalubridade ou insegurança. A convenção ou as normas aprovadas em assembleia, elas têm força de lei? Na verdade, para as partes que convivem naquela localização, sim. O artigo 1334 do Código Civil já estabelece que a convenção do condomínio, além daquelas normas previstas em lei, ela deve trazer tudo aquilo que for de interesse daquela coletividade. Em sendo assim, desde que não afronte a Constituição Federal e a própria lei civil, tudo que estiver escrito na convenção do condomínio e tudo que estiver escrito no regimento interno faz lei entre as partes que convivem naquela localização. Que tipo de conduta é necessária para evitar problemas com os moradores, os vizinhos e até, eventualmente, uma ação na justiça? A primeira situação que o proprietário do imóvel deve verificar é se seus convidados, seus familiares, as pessoas que convivem ali naquela propriedade, eles estão efetivamente dentro da normalidade de uso de um bem. O próprio Código Civil estabelece que é direito do proprietário usar, gozar e fruir de seu bem, desde que não cause incomodidade, insegurança e insalubridade. Isso é barulho, por exemplo, né? Barulho, situações atípicas. Por exemplo, infelizmente, nós temos muito isso também de pessoas que alugam imóveis, ocupam imóveis para fazer prostituição, para fazer tráfico de drogas, para fazer festas, raves. Então, essas situações todas são tidas como situações atípicas. E essas situações atípicas devem ser inibidas. E o proprietário deve sempre ser o fiscalizador das condutas das pessoas que convivem em sua propriedade. Doutor Délcio, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui.